Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje nós entramos debaixo de uma palavra viva, eterna e poderosa. Não é opinião humana, não é motivação vazia, não é filosofia de homens, é revelação espiritual fundamentada no está escrito. Abrimos agora o Salmo 27, um salmo de Davi, escrito em contexto de perseguição, oposição e guerra, mas carregado de fé, autoridade e certeza absoluta na vitória do Senhor. Este salmo não foi escrito em um momento de paz, mas em meio ao conflito, e é exatamente por isso que ele carrega tanta autoridade espiritual. Davi estava cercado, ameaçado, perseguido por Saul, traído por pessoas próximas, mas ele preferiu declarar quem Deus é antes de olhar para o tamanho do problema. Ele não negou a realidade da batalha, mas se decidiu a ser governado pelo medo. E é isso que vamos aprender hoje. Como viver em vitória, mesmo quando as situações gritam derrota. O Salmo 27 é um salmo de confiança absoluta. É um salmo que nos ensina que quando Deus é a nossa luz, nenhuma escuridão pode nos alcançar. Este é um salmo que mudou vidas, que transformou corações, que restaurou esperança em pessoas que estavam desesperadas. Este é um salmo que atravessa gerações, que permanece relevante em todo o tempo, que fala ao coração de cada pessoa que enfrenta batalhas, que enfrenta oposição, que enfrenta perseguição. Este salmo é uma declaração de guerra espiritual. É uma proclamação de vitória, é uma confissão de fé inabalável. A palavra começa declarando, em Salmo 27:1, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Aqui Davi não faz uma pergunta por insegurança. Ele faz uma declaração retórica de autoridade. Ele estabelece quem Deus é antes de olhar para qualquer ameaça. Luz fala de direção, revelação e verdade. Salvação fala de livramento completo, redenção total, resgate definitivo. Força fala de sustentação contínua, poder que não falha, capacidade que não se esgota. Davi está alinhado com o que João escreve em João 1:5, quando diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A luz não negocia com as trevas, ela simplesmente expulsa. E quando Deus é a nossa luz, nenhuma escuridão pode permanecer. Isso também se conecta com Salmo 119:105, que declara que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não andamos às cegas, não tropeçamos na escuridão, porque o Senhor ilumina cada passo. Isso também ecoa Isaías 60:1-2, que diz: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nascerá sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Enquanto o mundo anda em trevas, o povo de Deus anda em luz. Enquanto o mundo tropeça, avançamos com clareza e direção. Quando Deus é a nossa luz, nós vemos claramente o caminho que devemos seguir. Nós não andamos por tentativa e erro, nós andamos com certeza e direção. A luz de Deus dissipa toda confusão, toda incerteza, toda dúvida. Quando a luz de Deus brilha em nossas vidas, não há espaço para o medo, não há espaço para a insegurança, não há espaço para a dúvida. A luz de Deus é tão poderosa que ela não apenas ilumina o caminho, ela também queima toda a escuridão que tenta se aproximar. Quando você está na luz de Deus, você não precisa ter escuridão, porque a escuridão não pode existir onde há luz. A luz de Deus é absoluta, é completa, é total. Ela não deixa nenhuma sombra, nenhum canto escuro, nenhum espaço para o inimigo operar. Quando Deus é a nossa luz, nós andamos em plena clareza, em plena revelação, em plena verdade. E quando Deus é a nossa salvação, não precisamos temer nenhuma ameaça, porque a salvação de Deus é completa, ela não é parcial, não é temporária, não é condicional.
A salvação de Deus é eterna, é definitiva, é total. Quando Deus é nossa salvação, nenhum inimigo pode nos alcançar, nenhuma arma pode nos ferir, nenhuma oposição pode nos derrotar. E quando Deus é a força da nossa vida, nós não dependemos da nossa própria capacidade, nós dependemos do poder de Deus. A força de Deus não falha, não se esgota, não diminui. A força de Deus é constante, é permanente, é eterna. Quando Deus é a força da nossa vida, nós não desfalecemos, não desanimamos, não desistimos. Nós permanecemos firmes, permanecemos fortes, permanecemos vitoriosos. E agora nós oramos com base nessa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme está escrito no Salmo 27:1, nós declaramos que Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Toda confusão cai por terra, toda escuridão se dissipa, toda ameaça perde a força, porque a luz do Senhor governa este ambiente agora. Nós não temos homens, situações nem opressões, porque o Senhor é uma força da nossa vida. Nenhuma fraqueza humana define o nosso destino, porque a força de Deus nos sustenta. Nenhuma limitação natural nos impede, porque o poder sobrenatural de Deus opera em nós. Nós declaramos que a salvação do Senhor é completa, é total, é definitiva. Nenhuma ameaça nos alcança, nenhuma arma nos fere, nenhuma oposição nas derrotas. Nós declaramos que o Senhor é a força da nossa vida e essa força nos sustenta em todo o tempo. Nós declaramos que nenhum medo pode habitar em nós, porque o Senhor está conosco. Nós declaramos que a luz de Deus brilha em nossas vidas, dissipando toda a escuridão, toda a confusão, toda a dúvida. Nós declaramos que a salvação de Deus nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. Nós declaramos que a força de Deus nos capacita, nos sustenta, nos fortalece em todo o tempo. Amém. Davi continua dizendo em Salmo 27:2: Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para me devorar as carnes, tropeçaram e caíram. Observe que Davi não diz se investirem, mas quando investiram. O ataque aconteceu, mas o resultado foi definido pelo Senhor. Isso se conecta com Isaías 54:17, que afirma que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo será condenada. O ataque não é o fim da história. O fim da história é a queda do inimigo diante do Deus que peleja por nós. Como está escrito em Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Não precisamos lutar com nossas próprias forças, porque o Senhor é quem guerreia por nós. Isso também se alinha com Dos Crônicas 20:15, quando o profeta declara que a batalha não é nossa, mas de Deus. Quando entendemos isso, paramos de tentar resolver tudo com esforço humano e começamos a descansar na autoridade divina. Isso também ecoa Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é: ninguém pode prevalecer. Não importa quantos se levantem, não importa quão fortes sejam, se Deus está conosco, a vitória é certa. Isso também se conecta com Deuteronômio 28:7. O Senhor fará com que os teus inimigos, que se levantem contra ti, sejam feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Os inimigos de Davi tropeçaram e caíram. Eles não conseguiram alcançá-lo, eles não irão devorá-lo, porque Deus estava com Davi. E Deus está conosco também. Quando Deus está conosco, nenhum inimigo pode nos derrotar. Nenhuma estratégia maligna pode prosperar. Nenhuma conspiração pode ser estabelecida. A vitória é certa quando Deus está ao nosso lado. Os inimigos se levantam, podem investir, podem atacar, mas o resultado já pode ser definido. Eles tropeçarão e cairão. Porque o Senhor é quem peleja por nós.
porque o Senhor é quem nos defende, porque o Senhor é quem nos guarda. Não precisamos temer nenhum ataque, porque o Senhor é o nosso escudo. Não precisamos ter nenhuma oposição, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Não precisamos temer nenhuma conspiração, porque o Senhor é o nosso protetor. E nós declaramos em oração: Pai, conforme o Salmo 27:2, toda investida geral que se clamou contra nós tropeça e cai agora. Não porque somos fortes em nós mesmos, mas porque o Senhor é quem nos guarda. Toda estratégia maligna perde efeito, toda oposição é frustrada, porque está escrito que o Senhor peleja por nós. Nenhuma arma prospera, nenhuma acusação prevalece, nenhuma conspiração se estabelece, porque o Senhor é o nosso defensor. Todo plano do inimigo é desfeito, toda armadilha é revelada, toda cilada é desarmada, porque o Senhor vai adiante de nós. Declaramos que nossos adversários tropeçaram e caíram, assim como os adversários de Davi tropeçaram e caíram. Nós declaramos que nenhuma boca maligna prospera contra nós. Nós declaramos que toda oposição é frustrada. Nós declaramos que o Senhor peleja por nós e nós permanecemos em paz. Nós declaramos que nenhum ataque nos alcança, porque o Senhor é o nosso escudo. Nós declaramos que nenhuma estratégia maligna prospera, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Nós declaramos que nenhuma conspiração se estabelece, porque o Senhor é o nosso protetor. Amém. Em Salmo 27:3, Davi afirma: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aqui vemos a maturidade espiritual. Não é ausência de batalha, é presença de confiança. Isso se alinha com Provérbios 21:31, que diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas o Senhor vem a vitória. Davi não nega a guerra. Ele escolhe confiar no Senhor acima da guerra. Ele não ignora a realidade, mas se recusa a ser governado pelo medo. Isso também ecoa Josué 1:9, quando Deus ordena a Josué: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A presença de Deus é a garantia da vitória. Não importa o tamanho do exército, não importa a intensidade da guerra, o que importa é que Deus esteja conosco. Isso também se conecta com Salmo 46:1-3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, quem confia em Deus permanece firme. Isso também ecoa Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Davi estava dizendo que mesmo que um exército inteiro o cercasse, seu coração não temeria. Por quê? Porque a sua confiança não estava no seu próprio poder, não estava no poder de Deus. Quando a nossa confiança está em Deus, nenhuma circunstância nos assusta, nenhuma pressão nos intimida, nenhuma ameaça nos paralisa. A confiança em Deus é mais forte que qualquer medo humano. A confiança em Deus é mais poderosa que qualquer exército terrestre. A confiança em Deus é mais sólida que qualquer fortaleza humana. Quando confiamos em Deus, nós não olhamos para o tamanho do problema, nós olhamos para o tamanho do nosso Deus. Quando confiamos em Deus, não medimos a força do inimigo, medimos o poder do Senhor. Quando confiamos em Deus, não calculamos as probabilidades de vitória, declaramos a certeza da vitória. Porque a vitória não depende de nós, depende de Deus. E Deus nunca perde uma batalha. E agora oramos com autoridade. Senhor, conforme o Salmo 27:3, mesmo que pressões se levantem, mesmo que batalhas tentem nos cercar, o nosso coração permanece firme em Ti.
A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos, como declara Salmo 46:7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós não recuamos, avançamos em fé. Nós não nos rendemos ao medo, nós nos rendemos à tua vontade. Nós não olhamos para o tamanho do problema, nós olhamos para o tamanho do nosso Deus. Nós declaramos que mesmo que um exército se levante contra nós, o nosso coração não teme. Nós declaramos que mesmo que a guerra se levante contra nós, nós confiamos no Senhor. Nós declaramos que a nossa confiança é inabalável, porque está fundada em Deus. Nós declaramos que nenhuma pressão nos intimida, porque o Senhor está conosco. Nós declaramos que nenhuma ameaça nos paralisa, porque o Senhor é a nossa força. Nós declaramos que nenhuma circunstância nos assusta, porque o Senhor é o nosso refúgio. Amém. No Salmo 27:4, Davi revela o segredo da sua força espiritual. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui não se trata de um endereço físico, mas de comunicação contínua. Isso aponta para o que Jesus ensinou em João 15:4-5, quando disse: "Permanecei em mim e eu permanecei em vós. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo, se não permaneceu na videira, assim também vós, se não permaneceudes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Quem permanece no Senhor não vive de visita espiritual, vive de aliança constante. Davi não pediu riquezas, não pediu fama, não pediu vingança contra os inimigos. Ele pediu a presença de Deus. E quando a presença de Deus é a nossa prioridade, tudo o mais é acrescentado. Como Jesus ensinou em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A presença de Deus não é um luxo espiritual, é a nossa necessidade absoluta. Isso também se conecta com Salmo 84:10. Porque um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Um momento na presença de Deus vale mais que anos de sucesso sem Ele. Isso também ecoa Filipenses 3:8, quando Paulo diz: "Sim, deveras considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor." Davi estava dizendo que sua prioridade era morar na casa do Senhor. Não era morar num palácio, não era viver em riqueza, era estar na presença de Deus. Quando a presença de Deus é a nossa prioridade, tudo o mais se alinha. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas são acrescentadas. A presença de Deus é o bem supremo, é o tesouro maior, é uma riqueza eterna. Davi queria contemplar a formosura do Senhor. Ele queria aprender no templo do Senhor. Ele queria viver em comunhão constante com Deus. E quando vivemos em comunhão constante com Deus, nós somos transformados. Quando contemplamos a formosura do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quando aprendemos no templo do Senhor, crescemos em sabedoria e em graça. A presença de Deus não é apenas um lugar de conforto, é um lugar de transformação. A presença de Deus não é apenas um lugar de descanso, é um lugar de crescimento. A presença de Deus não é apenas um lugar de paz, é um lugar de poder. E nós oramos: Pai, conforme o Salmo 27:4, desperta em nós um coração que busca a Tua presença acima de qualquer outra coisa. Nós escolhemos habitar em Ti, permanecer em Ti e aprender de Ti. Que toda distração caia e que a nossa prioridade seja o Senhor. Que nenhuma agenda humana roube o nosso tempo de comunhão contigo. Que nenhuma preocupação nos afaste da Tua presença. Que nenhuma ambição terrena substitua o nosso desejo por Ti.
Nós declaramos que uma coisa pedimos ao Senhor e buscaremos: morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Nós declaramos que contemplaremos a formosura do Senhor. Nós declaramos que aprenderemos no templo do Senhor. Nós declaramos que a presença de Deus é a nossa maior riqueza. Nós declaramos que a presença de Deus é nossa prioridade absoluta. Nós declaramos que nada se compara à presença de Deus. Nós declaramos que vivemos em comunhão constante com o Senhor. Amém. Davi prossegue em Salmo 27:5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. A proteção de Deus não é superficial. Ele esconde, guarda e exalta. A rocha aqui aponta profeticamente para Cristo, como afirma 1 Coríntios 10:4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebem da pedra espiritual que os seguem, e a pedra era Cristo. Quem está sobre a rocha não é abalado, como Jesus ensinou em Mateus 7:24-25. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e a prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Havém tempestade para todos, mas quem está firmado na rocha permanece de pé. Isso também se conecta com Salmo 18:2, que declara: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, a minha força, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Deus não é apenas protetor, Ele é a própria proteção. Isso também ecoa Salmo 91:1-2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quando habitamos no esconderijo de Deus, nenhuma arma nos alcança. Isso também se conecta com Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Davi estava dizendo que no dia da adversidade, Deus o esconderia. Não apenas a proteção, mas a ocultação. Isso fala de uma proteção completa, de um abrigo seguro, de um refúgio inexpugnável. Quando estamos escondidos em Deus, nenhuma arma nos alcança, nenhuma adversidade nos toca, nenhuma crise nos vence. Estamos completamente seguros nos braços de Deus. O pavilhão de Deus é um lugar de segurança absoluta. O tabernáculo de Deus é um lugar de proteção total. A rocha de Deus é um fundamento inabalável. Quando Deus nos esconde, nenhum inimigo nos encontra. Quando Deus nos guarda, nenhuma ameaça nos alcança. Quando Deus tempestade nos coloca sobre a rocha, não nos derruba. Ore agora comigo. Senhor, conforme Salmo 27:5, nós declaramos que estamos escondidos em Ti. No dia da adversidade, não somos expostos, somos guardados. Estamos firmados sobre a rocha eterna e nada pode nos romper. Nenhuma tempestade nos abala, nenhuma crise nos derrota, porque somos edificados sobre Cristo, a rocha inabalável. Nenhum vento nos move, nenhuma enchente nos arrasta, porque estamos firmados no fundamento eterno. Nós declaramos que no dia da adversidade, o Senhor nos esconde no seu pavilhão. Nós declaramos que não está oculto no seu tabernáculo, o Senhor nos esconde. Nós declaramos que o Senhor nos coloca sobre uma rocha. Nós declaramos que estamos completamente seguros em Deus. Nós declaramos que nenhuma arma nos alcança, porque estamos escondidos em Deus. Nós declaramos que nenhuma adversidade nos toca, porque estamos guardados em Deus. Nós declaramos que nenhuma crise nos vence, porque estamos firmados na rocha eterna. Amém. No Salmo 27:6, Davi declara vitória antecipada. Agora será exaltada a minha cabeça sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. E eu oferecerei no seu tabernáculo sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor.
Isso é alinhado com Romanos 8,37, que diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A vitória não é uma possibilidade, é uma promessa. Davi não espera a vitória para louvar. Ele louva antes da vitória se manifestar. Isso é fé em ação. Isso também se conecta com 2 Crônicas 20, 21, 22. Quando Josafá colocou os cantores à frente do exército e quando chegou a cantar, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos. O louvor não é apenas celebrada, é arma espiritual. Como está escrito em Salmo 149, 6, 9, estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e na sua mão espada de 2 gomas, para exercerem vingança sobre as nações e castigos sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres, com algemas de ferro, para executarem neles o juízo escrito. Esta honra será para todos os seus santos. Aleluia! O louvor não é passivo, é militante. Isso também ecoa Atos 16, 25, 26. Quando Paulo e Silas louvaram na prisão e as portas se abriram. O louvor quebra cadeias, abre portas, derruba muros. Davi estava declarando que sua cabeça seria exaltada sobre seus inimigos. Ele não estava esperando isso acontecer. Ele estava declarando que isso aconteceria. Ele estava oferecendo sacrifícios de júbilo antes da vitória se manifestar. Ele estava cantando e salmodiando ao Senhor em meio à perseguição. Isso é verdade. Isso é confiança absoluta. Quando louvamos antes da vitória, atraímos a vitória. Quando cantamos em meio à batalha, declaramos que a batalha já está ganha. Quando oferecemos sacrifícios de júbilo antes da manifestação, ativamos a fé que move montanhas. O louvor não é apenas uma resposta à vitória, é a chave que abre a porta da vitória. O louvor não é apenas uma celebração do milagre, é o instrumento que atrai o milagre. O louvor não é apenas uma expressão de gratidão, é uma arma de guerra espiritual. E nós declaramos, Pai, conforme o Salmo 27, 6, a nossa cabeça é exaltada pelo Senhor. Nós não andamos envergonhados, andamos em honra, porque o Senhor é quem nos levanta. Nós oferecemos sacrifícios de júbilo, nós cantamos ao Senhor, nós declaramos vitória antes mesmo de ver a manifestação, porque a nossa fé não depende do que vemos, mas do que está escrito. Nós louvamos na batalha, nós adoramos na prova, nós exaltamos o nome do Senhor em todo o tempo. Nós declaramos que nossa cabeça está exaltada sobre nossos inimigos. Nós declaramos que oferecemos sacrifícios de júbilo no tabernáculo do Senhor. Nós declaramos que cantamos e salmodiamos ao Senhor. Nós declaramos que o louvor é a nossa arma de vitória. Nós declaramos que o louvor quebra cadeias, abre portas, derruba muros. Nós declaramos que o louvor atrai a presença de Deus, manifesta o poder de Deus, libera a vitória de Deus. Amém. O Salmo avança para um clamor confiante em Salmo 27, de 7 e 8. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorreu da tua parte, buscai o meu rosto. Buscarei, pois, Senhor, o teu rosto. Aqui vemos que Deus não apenas ouve o nosso clamor, mas responde. Davi está clamando ao Senhor, e o Senhor está respondendo. Deus não é surdo, Deus não é indiferente. Quando clamamos, Ele ouve. Quando procuramos, Ele se revela. Isso também se alinha com Mateus 7, 7, 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca, e a quem bate, acha, abrir-se-lhe-á. Deus não é distante, Ele é acessível. Ele não é indiferente, Ele é compassivo. Quando clamamos, Ele ouve. Quando procuramos, Ele se revela. Isso também se conecta com Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus não está longe, Deus está perto.
Isso também ecoa Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando damos um passo em direção a Deus, Ele corre em nossa direção. Davi estava clamando ao Senhor, e o Senhor estava respondendo. O Senhor estava dizendo a Davi: buscai o meu rosto. E Davi estava respondendo: buscarei, pois, Senhor, o teu rosto. Isso é um diálogo entre Deus e Davi. Isso é comunhão. Isso é relacionamento. Quando buscamos a Deus, Ele se deixa encontrar. Quando clamamos a Deus, Ele responde. Quando invocamos o nome do Senhor, Ele se manifesta. Deus não é um Deus distante, é um Deus próximo. Deus não é um Deus indiferente, é um Deus compassivo. Deus não é um Deus surdo, é um Deus que ouve. E nós oramos: Senhor, conforme o Salmo 27, 7, 8, nós clamamos a Ti com confiança. Nós buscamos o Teu rosto, não apenas as Tuas mãos. Queremos conhecer quem Você é, não apenas o que Você pode fazer. Responde-nos, Senhor, conforme a Tua promessa. Revela-te a nós, manifesta a Tua glória, mostra-nos o Teu caminho. Nós declaramos que o Senhor ouve a nossa voz quando clamamos. Nós declaramos que o Senhor tem piedade de nós e nos responde. Nós declaramos que procuramos o rosto do Senhor. Nós declaramos que o Senhor se revela àquilo que o procura. Nós declaramos que Deus não está distante, mas próximo. Nós declaramos que Deus não é indiferente, mas compassivo. Nós declaramos que Deus não é surdo, mas ouve o nosso clamor. Amém. Em Salmo 27:9, Davi suplica: não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio, não me desampares, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Aqui vemos a dependência total de Deus. Davi confirma que sem Deus ele não tem nada. Isso se conecta com João 15:5, quando Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. A autossuficiência é uma ilusão. A verdadeira força vem da dependência de Deus. Isso também ecoa Salmos 63:3. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A espera de Deus vale mais que a própria vida. Isso também se conecta com Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Davi estava suplicando ao Senhor que não escondesse seu rosto. Ele estava dizendo que o Senhor tinha sido seu auxílio. Ele estava dizendo que não poderia ser desamparado. Davi estava confirmando que sua vida dependia da presença de Deus. Quando Deus esconde seu rosto, tudo desaba. Quando Deus se afasta, tudo cai. Mas quando Deus está conosco, tudo é possível. A presença de Deus é a garantia da vida. A presença de Deus é fonte de força. A presença de Deus é o fundamento da vitória. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não podemos nada. Sem Deus, nós não temos nada. Mas com Deus, nós somos mais que vencedores. Com Deus, nós podemos todas as coisas. Com Deus, nós temos tudo o que precisamos. E nós declaramos: Senhor, conforme o Salmo 27:9, nós dependemos totalmente de Ti. Não nos desampares, não escondas de nós o Teu rosto. Tu tens sido nosso auxílio e continuarás sendo. Nós não confiamos em nós mesmos, confiamos em Ti. Nós não nos apoiamos na nossa própria força, nos apoiamos no Teu poder. Nós declaramos que o Senhor não esconde o seu rosto de nós. Nós declaramos que o Senhor não nos rejeita com ira. Nós declaramos que o Senhor tem sido o nosso auxílio. Nós declaramos que o Senhor não nos desampara. Nós declaramos que a presença de Deus é a nossa vida. Nós declaramos que sem Deus nós não somos nada, mas com Deus nós somos mais que vencedores. Amém. Em Salmo 27:10, Davi afirma: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me instalará. Aqui vemos que Deus é fonte perfeita. A segurança não está em estruturas humanas, mas no Deus eterno. Mesmo quando as pessoas mais próximas nos abandonam, Deus permanece fiel.
Isso se conecta com Hebreus 13:5. Não te deixei, nem te desampararei. Deus não é como os homens, que promete e não cumpre. Ele é fiel para sempre. Isso também ecoa Isaías 49:15-16. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Deus não esquece seus filhos. Estamos gravados nas palmas das suas mãos. Isso também se conecta com Deuteronômio 31:6. Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é quem vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Davi estava dizendo que mesmo que seu pai e sua mãe o desamparassem, o Senhor o instalaria. Isso fala de uma fidelidade que vai além de qualquer relacionamento humano. Isso fala de um amor que não falha. Isso fala de um Deus que nunca nos abandona. Quando todos nos deixam, Deus permanece. Quando todos nos rejeitamos, Deus nos acolhe. Quando todos nos esquecemos, Deus se lembra de nós. A fidelidade de Deus é eterna, é imutável, é absoluta. Deus não muda, Deus não falha, Deus não abandona. E nós oramos, Senhor, conforme o Salmo 27:10, nós declaramos que o Senhor é o nosso sustentador. Nenhuma ausência define nosso futuro, porque o Senhor nos recolhe, nos guarda e nos conduz. Mesmo quando somos rejeitados por pessoas, somos aceitos por Deus. Mesmo quando somos abandonados por homens, somos acolhidos pelo Pai. Mesmo quando somos esquecidos pelos familiares, somos lembrados por Deus. Nós declaramos que quando nosso pai e nossa mãe nos desampararem, o Senhor nos instalará. Nós declaramos que o Senhor é o nosso refúgio. Nós declaramos que o Senhor é o nosso abrigo. Nós declaramos que Deus nunca nos abandona. Nós declaramos que a fidelidade de Deus é eterna, imutável, absoluta. Amém. Em Salmo 27:11, Davi pede: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Aqui vemos a busca por direção divina. Davi não confia na sua própria sabedoria, ele busca a sabedoria de Deus. Isso se alinha com Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A sabedoria humana é limitada, mas a sabedoria de Deus é perfeita. Isso também ecoa Tiago 1:5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Deus não retém sabedoria, ele a concede generosamente. Isso também se conecta com Salmo 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus não apenas mostra o caminho, ele nos guia passo a passo. Isso também ecoa Isaías 30:21. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Davi estava pedindo ao Senhor que o ensinasse o seu caminho. Ele estava pedindo que o Senhor o guiasse pela vereda direita. Ele estava reconhecendo que era recomendado pela direção de Deus. Quando buscamos a direção de Deus, ele nos guia. Quando pedimos sabedoria a Deus, ele nos a concede. A direção de Deus é sempre certa, sempre segura, sempre vitoriosa. A sabedoria de Deus é sempre perfeita, sempre completa, sempre suficiente. E nós declaramos: Senhor, conforme o Salmo 27:11, ensina-nos o teu caminho, guia-nos pela vereda direita. Não confiamos na nossa própria compreensão, mas na tua direção. Mostra-nos o caminho que devemos andar, e nós o seguiremos. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Abre os nossos olhos para ver a tua direção. Nós declaramos que o Senhor nos ensina o seu caminho. Nós declaramos que o Senhor nos guia pela vereda direita. Nós declaramos que o Senhor nos dirige em todo o tempo. Nós declaramos que a direção de Deus é perfeita. Nós declaramos que a sabedoria de Deus é completa.
Nós declaramos que seguimos o caminho do Senhor. Amém. Em Salmo 27:12, Davi diz: Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram contra mim falsas testemunhas e os que respiram violência. Aqui vemos a realidade da oposição injusta. Davi foi caluniado, acusado falsamente, perseguido sem motivo. Isso se conecta com Mateus 5:11-12, quando Jesus diz: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A perseguição não é sinal de derrota, é sinal de que não estamos no caminho certo. Isso também ecoa 2 Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A oposição é decisiva, mas a vitória é garantida. Isso também se conecta com Salmo 35:11. Falsas testemunhas se levantam, interrogam-me sobre coisas que não sei. Davi passou por isso, Jesus passou por isso e nós também passamos. Mas como está escrito em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em justiça, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. Davi estava pedindo ao Senhor que não o entregasse à vontade de seus adversários. Ele estava confirmando que havia testemunhas falsas contra ele. Ele estava reconhecendo que havia pessoas que respiravam violência contra ele. Mas ele estava confiando que o Senhor não o entregaria. Quando confiamos em Deus, nenhuma oposição nos derrota. Quando confiamos em Deus, nenhuma calúnia nos derrota. Quando confiamos em Deus, nenhuma violência nos alcança. E nós oramos: Senhor, conforme o Salmo 27:12, não nos entregues à vontade dos nossos adversários. Toda falsa testemunha é desmascarada. Toda acusação injusta é anulada. Toda violência é contida, porque o Senhor é o nosso defensor. Toda mentira é exposta. Toda calúnia é desfeita. Toda conspiração é revelada, porque o Senhor é o nosso advogado. Declaramos que o Senhor não nos entrega à vontade dos nossos adversários. Nós declaramos que toda falsa testemunha é desmascarada. Nós declaramos que toda violência é contida. Nós declaramos que o Senhor nos defende contra toda a oposição. Nós declaramos que nenhuma calúnia nos trará vingança. Nós declaramos que nenhuma acusação injusta prospera. Amém. O Salmo caminha para a confiança final, em Salmo 27:13. Creio que verei a espera do Senhor na terra dos viventes. Isso é fé ativa, presente, viva. Não é apenas esperança futura, é manifestação agora. Como está escrito em Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a verdade dos fatos que não se veem. Davi não diz, talvez eu veja. Ele diz, creio que verei. Isso é declaração de fé. Isso também se conecta com Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Davi estava declarando que veria a espera do Senhor. Ele não estava esperando morrer para ver a espera de Deus. Ele estava declarando que veria a posse de Deus na terra dos viventes. Isso é fé que não nega a realidade, mas que confia na promessa de Deus. Quando cremos que vemos a bondade de Deus, nós a vemos. Quando declaramos que veremos milagres, nós os vemos. Quando confiamos que Deus agirá, Ele envelhecerá. A fé é a chave que abre as portas do milagre. A fé é o instrumento que atrai a manifestação. A fé é a certeza que transforma o invisível em visível. E nós declaramos, Senhor, conforme o Salmo 27:13, nós cremos que veremos a tua espera na terra dos viventes. Não apenas no céu, mas aqui e agora.
Nós veremos milagres, nós veremos provisão, nós veremos livramento, nós veremos vitória, porque está escrito. Nós declaramos que cremos que veremos a espera do Senhor. Nós declaramos que a espera do Senhor se manifesta em nossas vidas. Nós declaramos que vemos a glória de Deus. Nós declaramos que a fé nos abre as portas do milagre. Nós declaramos que a fé transforma o invisível em visível. Nós declaramos que a posse de Deus é manifestada em nossas vidas agora. Amém. E finaliza com a poderosa exortação de Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar aqui não é passividade, é confiança ativa, como declara Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor é descansar na sua soberania, confiar no seu tempo, crer na sua fidelidade. Isso também ecoa Salmo 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Davi estava exortando a si mesmo e a todos nós a esperar no Senhor. Ele estava dizendo que quando esperamos no Senhor, Ele fortalece nosso coração. Quando confiamos no Senhor, Ele nos sustenta. Quando descansamos no Senhor, Ele envelhece. A espera não é inatividade, é confiança. A espera não é fraqueza, é força. Quando esperamos no Senhor, renovamos as nossas forças. Quando esperamos no Senhor, subimos com asas como águias. Quando esperamos no Senhor, corremos e não nos cansamos. Quando esperamos no Senhor, caminhamos e não nos fatigamos. A espera no Senhor é a chave para a renovação contínua. A espera no Senhor é o segredo da força permanente. A esperança no Senhor é o fundamento da vitória constante. Ore comigo pela última vez neste vídeo. Senhor Deus Todo-Poderoso, conforme todo o Salmo 27, nós declaramos que a nossa confiança está firmada em Ti. Nós veremos a Tua espera, nós andamos na Tua luz, nós somos guardados pela Tua mão forte. O nosso coração é fortalecido, a nossa fé está ativada e a vitória é manifesta, porque está escrita. Esperamos no Senhor, nós nos animamos e o Senhor fortalece o nosso coração. Nós declaramos que o Salmo 27 é a nossa confissão de fé. Nós declaramos que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Nós declaramos que o Senhor é uma força da nossa vida. Nós declaramos que nenhuma ameaça nos alcança, nenhuma arma nos fere, nenhuma oposição na derrota. Nós declaramos que a vitória é nossa, porque está escrita. Nós declaramos que esperamos no Senhor e Ele fortalece o nosso coração. Nós declaramos que a nossa fé está firmada na rocha eterna. Nós declaramos que vemos a espera do Senhor na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Amém.